A paz do Senhor, meus amados. Estamos no projeto Estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Hoje vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 13. Capítulo que vai falar sobre Amnon, um dos filhos de Davi, que vai cometer incesto. Exatamente isso que você está ouvindo, que é fruto do pecado, né? Vamos dizer, consequências, né, dos pecados do pai. Tá? Embora a responsabilidade seja do Amnon. Mas antes disso, eu quero lembrar, nós estamos aqui na companhia e patrocínio de Sérgio Medeiros, foto e vídeo, sempre conosco, toda quinta-feira. Amém? Então, o texto começa assim. Aconteceu depois disto, que tendo Absalão, um dos filhos de Davi, uma irmã muito bonita, formosa, chamada Tamar, Amnon, também filho de Davi, começou a desejá-la. Então vamos colocar aqui os pingos nos i. Primeiro, Absalão é filho de Davi com Maaca. Essa Maaca é filha de Talmai. Esse Talmai, ele é rei de uma região chamada Gesur. Então, é um casamento meio político. Na época que Davi, ele se tornou... ele estava no exílio, né? Então ele precisava de reforço, precisava de poder, precisava fortalecer-se. Depois ele tornou-se rei em Hebron, e ele precisava, então ele começou a fazer alguns casamentos políticos. Um deles foi com essa Maaca, com quem ele teve um filho chamado Absalão, e teve também a Tamar. Então Absalão e Tamar são irmãos, filhos, né, de Davi com a Maaca. Mas o Amnon é filho de Davi com outra mulher chamada Ainoã, a jezreelita, no período de Davi, ainda no exílio, fugido de Saul. Então eles são irmãos por parte apenas de pai, Amnon e Tamar. E o Amnon começou a desejar a Tamar. No versículo 2, o Amnon começou a deixar esse desejo, tomá-lo de tal maneira que ele começou a se angustiar até adoecer. Olha que coisa louca, irmãos. Por Tamar, sua irmã. E sabe, esse desejo incontrolável era porque ela era virgem. Ela era virgem. Então a gente pode já entender aqui, irmãos, que esse Amnon é aquele cara carente, com baixa autoestima, que ele precisa usar alguém, de preferência alguém que é frágil, para ele provar a si mesmo que ele é alguém. Só que esse tipo de gente não é ninguém. Então, uma pessoa que precisa provar alguém, né, machucando alguém que é frágil, ele está provando que ele não é. Ok? E esse é o perfil do Amnon. E o texto vai dizer o seguinte: e parecia aos olhos de Amnon que era difícil fazer esse negócio, né, dele ter relação com a própria irmã, porque ela era virgem e porque ela era irmã. Então ele estava arquitetando uma maneira de conseguir fazer isso. Versículo 3. E aí o texto vai dizer que ele tinha um amigo coisa nenhuma, um comparsa, um cúmplice, um amigo. Se fosse amigo, o amigo já ia logo exortar ele para que ele se arrependesse e tirasse isso da cabeça, se fosse amigo. Mas não é amigo coisa nenhuma. Esse camarada chamava-se Jonadab, filho de Simeia. Esse Simeia era irmão de Davi. Então esse Jonadab, ele era primo de Amnon. Você está vendo que está tudo em família, hein? Tudo em família. Então Jonadab é primo de Amnon, tá? E esse Jonadab, versículo 3, diz o texto que ele era muito sagaz, é muito astuto, ele era um homem malicioso. E aí ele vai dar uma ideia para o Amnon conseguir ter relação com a própria irmã. Qual é a ideia que ele vai dar? Ele vai dizer o seguinte, versículo 4, por que tu, de dia em dia, vai emagrecendo, vai ficando magro, vai parando de comer e você vai ficando magro, entendeu? Sendo filho do rei. Aí, sabe o que vai acontecer? O rei, né, vai ver que você está doente, né? Quer dizer, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Na verdade, o Jonadab percebeu que o Amnon, angustiado, estava ficando magro.
deixa eu corrigir aqui minha fala, tá? O Jonadab percebeu que o Aminon estava ficando magro. E aí o Aminon contou para ele exatamente por que está ficando magro. E aí o Jonadab, aproveitando isso, falou assim, por que você não continua? E aí você finge que está doente, já que você está magro, finge que está doente, tá certo? E aí você vai pedir que a Tamar lhe traga, certo? Uma comida, pão, prepare uma comida e venha servir a você no teu quarto, entendeu? E aí, quando ela vier te servir no quarto, você vai ter a oportunidade de estar com ela sozinho. Olha que ideia, irmãos, coisa louca. Então, esse Jonadab, ele vai aconselhar o Aminon, né, que já está emagrecendo por conta dessa angústia, né, esse pecado que está tomando a vida dele, de tal forma, tudo bem? E o Jonadab vai aproveitar a situação para dizer o seguinte, usa essa magreza aí, esse estado em que você se encontra, e diga que você está doente. Mas não era doença, tá? Não era doença. Mas diga que é uma doença. E aí você finge, versículo 5, finge que está doente. E aí quando teu pai vier te visitar, você pede para Tamar trazer pão, trazer comida, te servir, e você vai ter a chance de estar com ela sozinho no quarto. Ah, irmãos, aquilo entrou nos ouvidos de Aminon como música, né? E aí o Aminon se deitou, fingiu que estava doente, versículo 6, e quando Davi veio visitá-lo, foi exatamente o que ele fez. Ah, papai, peço que a minha irmã Tamar venha, prepare bolo diante dos meus olhos, para que eu possa comer, que eu estou muito magro, estou doente, estou morrendo. Versículo 7. Então, Davi, que também estava sem nenhum discernimento espiritual, certo? A verdade é essa. Não estava percebendo nada que estava acontecendo ali diante dos seus olhos, na sua casa, foi lá, falou com a Tamar. Tamar morava, inclusive, em outra casa, mandou chamar a Tamar, e disse o seguinte, foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, que já estava deitado, estava lá preparadinho já, deitado, e fez o que Davi, seu pai, lhe pediu. Tomou massa, amassou, fez os bolos diante dos seus olhos, cozeu os bolos, enfim, versículo 9, pegou a frigideira e foi fazendo tudo ali. Porém, quando tudo estava pronto, versículo 9, o Aminon recusou a comer. Não quero comer, ficou fazendo aquele joguinho. Mas o que ele queria era ficar sozinho com ela, porque tinha ali algumas pessoas que estavam presentes, entendeu? Então, o Aminon disse o seguinte, tira essas pessoas da minha presença, né? Eu estou enjoado, eu não quero comer, tira todo mundo da minha presença. E aí todos se retiraram, e aí ele inventou essa desculpa para ficar só ele e a irmã Tamar, só os dois, trancados no mesmo quarto. Olha a malícia desse homem, orientado pelo primo. Tudo isso está acontecendo ali, irmãos, na casa de Davi. Versículo 10. Então disse Aminon para Tamar, traga, minha irmã, a comida aqui para o meu quarto, e eu vou comer da tua mão, me serve com a tua mão. Olha que canalha, irmãos. E tomou Tamar os bolos, que ela não imaginava, era seu irmão, embora parte de pai, mas era seu irmão. Tomou os bolos que fizera e foi levando a Aminon e levou até o seu quarto. Versículo 11. Chegando-lhe para que ele comesse, aí ele pega ela à força e diz o seguinte, vem, deita-te comigo, minha irmã. Amados, ele sabia o que estava fazendo. Ele chama ela, minha irmã, deita-te comigo. E aí força ela. Versículo 12. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces a fazer isso, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Loucura. E por que ela está dizendo que é loucura? Porque a Tamar provavelmente conhecia a palavra de Deus
E lá em Levítico, no capítulo 18, versículo 11, esse crime de incesto, ele era punido com a morte. Levítico 18, versículo 11 diz assim: a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada do teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. Olha, não é nem para descobrir a nudez, hein? Quanto mais ter uma relação com ela. Aí tem um outro texto, né, que vai ser mais incisivo. Levítico 20, versículo 17, que vai dizer assim: e quando um homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e ele vir a nudez dela e ela vir a sua torpeza, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez da sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. Iniquidade, ok? Então, se nós continuarmos a ler esse texto, nós vamos ver que esse crime era punido com a morte. Então, a Tamar, sabendo disso, ela fala para o irmão: isso é uma loucura, isso é uma loucura. E aí, versículo 13: porque aonde iria eu com a minha vergonha se você fizer isso? E você seria um louco em Israel? Então a Tamar está tentando trazer lucidez à mente do infeliz, do Aminon, que está tomado pelo desejo, né, insaciável, concupiscência da carne, tomou ele completamente, o cegou, né, para cometer aquele pecado, aquele incesto, e ela continua ali: eu peço que fales ao rei. Olha só que ela sabiamente, tá? Ela sabia que o rei não ia permitir, porque a lei em Levítico está ali bem clara, né? Mas ela tenta usar esse argumento para sair das mãos dele. Ela diz assim: eu peço que você fale ao rei, diga ao nosso pai Davi, porque ele não me negará a ti. Entendeu? Conversa com o nosso pai, que ele não vai me negar. Nós somos irmãos só par de pai, não somos irmãos par de mãe. Quem sabe que ele vai permitir a nossa relação? Ela sabia que não, mas ela está usando esse argumento para ver se ela consegue sair das mãos dele. Entendeu, irmão? Porém, versículo 14, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, a estuprou, e se deitou com ela. Isso está acontecendo, irmãos, na casa de Davi. Versículo 15. Depois que isso aconteceu, irmãos, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Inclusive, esse estudo nosso merece o like, né? Merece o like porque ele abre o nosso entendimento para a cegueira que o pecado causa em nós, em mim, você, qualquer um, tá? Se nós não dominarmos a carne, né, e nos alimentarmos o Espírito com a palavra, tá? Então esse texto é um texto de despertamento para você. Dá um like, manda esse vídeo para um amigo, um irmão, parente, tá ok? Para suas redes sociais, as pessoas do seu círculo de amizade, tudo bem? E aperte o sininho aí das notificações, vale a pena, tudo bem? E aí, olha só, irmãos, o que vai acontecer aqui. Aminon, depois que ele teve a relação com a Tamar, ele sentiu uma aversão por ela. Ah, mas como assim? Ele não amava? Amava coisa nenhuma. Era só desejo carnal, tá? Porque depois que ele teve a relação com ela, ele passou a ter uma aversão, começou a sentir um nojo por ela. E diz o texto que maior era o ódio que ele passou a sentir por ela do que o amor com que ele a amava. Que na verdade nunca foi amor, sempre foi um desejo diabólico, um poder, né, que ele tinha de conquistar para satisfazer o seu ego este, fruto da sua autoestima baixa, ok? Então ele passou a ter ódio por ela, e aí mandou ela se levantar e sair do seu quarto.
Então, versículo 16, ela disse: não há razão para você me despedir dessa forma. Maior seria este mal, você me tratar com esse ódio, do que o outro que você já fez. Porém, ele não quis dar ouvido, e aí ele chamou um dos seus moços, que servia a ele, ele é filho do rei, e disse o seguinte: põe essa mulher para fora do meu quarto e fecha a porta após ela. Olha que coisa, irmãos, que homem horroroso, que homem canalha. Versículo 18, e ela saiu, irmãos, ali arruinada, e trazia ela uma roupa de muitas cores, segundo a palavra de Deus e a cultura da época. Assim se vestiam as filhas virgens do rei, né, com roupas muito coloridas, que sinalizavam, né, que ela era uma mulher virgem ainda, tá certo? Uma moça. E o servo de Aminon colocou ela para fora do quarto dele, e fechou a porta após ela. Irmão, versículo 19. Tamar saiu dali, com as roupas rasgadas, pegou cinza, e começou a jogar cinza na sua cabeça, tá? Rasgou as suas roupas, porque isso era um sinal de humilhação, e começou a caminhar dessa forma. Com quem ela vai se encontrar? Versículo 20. Ela vai se encontrar com Absalão. Absalão é seu irmão, por parte de pai, Davi, e mãe, Maaca. São irmãos ali, pai e mãe. Absalão, irmão, quando viu aquela cena, ele perguntou: você esteve com Aminon, seu irmão? Aí o Absalão disse assim: faz o seguinte, você vai ficar calada, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque ele é seu irmão. Como assim? É isso que você vai fazer. Absalão, irmão, você vai ficar calada, você não vai falar nada, porque o Aminon é o seu irmão. Mas será que o Absalão está, né, sendo cúmplice? Está sendo não, irmão. O Absalão não quer angustiar a Tamar, nem expor a Tamar a vergonha. Então ele está aconselhando ela: não se angustie o teu coração por isso. E aí a Tamar ficou solitária, sozinha, lá na casa do Absalão, seu irmão. Absalão, seu irmão pegou a Tamar, levou ela para a casa dele, tá bom? E ela ficou lá com ele. E ele ficou consolando a sua irmã, mas pediu que a irmã não falasse nada, ficasse quietinha ali, sofrendo sozinha, tudo bem? Porque Absalão era ainda mais sagaz e astuto do que Jonadab, seu primo, e o Aminon juntos. Se juntasse o Jonadab e o Aminon juntos, eles não eram mais sagazes do que o Absalão. Porque aí o Absalão começou a arquitetar uma maneira de não expor a Tamar a vergonha, mas de vingar o que o Aminon fez com ela. Versículo 21. Quando essa história chegou no ouvido do rei Davi, ele se acendeu em ira, ficou muito irado. Mas ele só ficou irado, irmão, não fez nada. Sabe por que ele não fez nada? Porque o pecado que ele cometeu com a Batseba, do adultério, do homicídio contra Urias, tirou de Davi a autoridade para corrigir seus filhos. Por isso que ele só ficou com raiva. Ele não fez nada. Ele não puniu o Aminon. Ele não fez coisa nenhuma, irmãos. E aí, versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal e nem bem. Nem foi lá tomar satisfação, tudo bem? Falou coisa nenhuma. Ficou calado. Absalão ficou calado. Absalão odiava o Aminon, porque ele estuprou a sua irmã, mas ele também não falava nada. Ele estava esperando o tempo oportuno para vingar a sua irmã, e ele não tocava no assunto. Parecia que tudo estava se resolvendo. O tempo vai apagar as dores. Vai não, irmãos. Vai não, não é sempre que isso acontece.
O Absalão está só ali arquitetando, acalentando o ódio e a vingança. Versículo 23. E aconteceu que passado 2 anos, irmãos, que o Absalão está arquitetando a vingança. E aí Absalão tinha ovelhas, chegou na hora de tosquiar as ovelhas, e tosquiou as ovelhas, né? E aí, sempre que tosqueava as ovelhas, o dono das ovelhas fazia uma festa, né? É como uma colheita, né? Colheu o trigo, o milho, fazia uma festa, né? Então Absalão tosqueou suas ovelhas e fez uma festa em Baal-Azor, que era próximo de Efraim. E Absalão foi lá e convidou todos os filhos do rei. Todos os filhos do rei. E Absalão foi lá no rei Davi, seu pai, e disse o seguinte: eis que teu servo tem tosqueadores. Eu peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo para celebrar. Que eu tosqueei, a tosquia foi boa. Né? Eu queria que o senhor celebrasse comigo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não. Se for todo mundo, nós vamos ser pesados a você. A gente vai acabar te falindo, né? A gente vai acabar dando prejuízo para você. Né? Para que eu iria contigo? Então, Davi não foi e nem percebeu quando Absalão insistiu, versículo 7, para que Davi deixasse pelo menos Aminon ir. Porque o Absalão disse: então, pelo menos, já que o senhor não vai, deixa o meu irmão Aminon ir. Irmão, será que não passava na cabeça de Davi que há 2 anos atrás o Aminon estuprou a Tamar, irmã de Absalão, de pai e mãe? O Davi estava cego, irmão. Espiritualmente, Davi não era mais aquele Davi antes do adultério. Entendeu? A verdade é essa. E aí, irmãos, de tanto o Absalão insistir, o Davi permitiu que o Aminon fosse na tal festa dos tosqueadores, festa, entre aspas, ok? E também os seus filhos. Irmãos, sabe o que passava na cabeça do Absalão? Passar o rodo em Aminon e nos filhos de Davi. Porque a raiva de Absalão não era só contra Aminon. O ódio de Absalão era contra Davi, seu pai que não fez nada. Esse era o ódio dele. Contra Aminon e contra o pai. Então, quando ele preparou essa tal festa, e pediu ao pai para ir, e pediu a Aminon para ir, e pediu para que os filhos de Davi fossem, já havia um plano para matar todo mundo, ok? Isso é o que estava no coração de Absalão. Mas de alguma forma, Davi, sem perceber, não foi, mas permitiu que os filhos fossem, tá? E Absalão, versículo 28, deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, fiquem prontos. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, vai ter a festa, eu vou encher ele de vinho, vai ficar doidão. Aí eu vou dizer a vocês, é hora de feri-lo e matá-lo. Não temam, se são meus servos, não temam. Sou eu que estou dando a ordem, Esforcem e sejam valentes. Não temam meu pai Davi, ele é o rei, mas não tenham medo, eu que estou dando a ordem. E aí, versículo 29, os servos de Absalão fizeram a Aminon o que Absalão havia ordenado. E quando começaram a matar o Aminon, os outros filhos de Davi viram e, levantaram e fugiram, irmãos. Montaram cada um a sua mula e fugiram, porque senão eles iam morrer também. Tá? Versículo 30. Aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou essa notícia para Davi. E a notícia já chegou deturpada, né? Porque sabe como é que a notícia é ruim, né? Vai aumentando no meio do caminho, né? Quando chegou a notícia para Davi, a notícia chegou que Absalão tinha matado todos os seus filhos, que nenhum ficou vivo. Essa era a intenção de Davi, de Absalão, desculpa. E aí, a notícia chegou assim, versículo 31. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes,
se lançou por terra, e da mesma maneira todos os servos que estavam com ele fizeram a mesma coisa, porque acabou. O chão de Davi sumiu com a notícia de que todos os seus filhos morreram. Mas aí veio Jonadab, seu sobrinho, filho de Simeia, irmão de Davi. Não diga isso, não diga isso. Não mataram todos os filhos, não. Só morreu Aminon. Só morreu Aminon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou Tamar, a sua irmã. Mas o Jonadab estava no negócio, tá? Mas agora ele está dando uma de bonzinho, foi lá consolar o rei. Então, versículo 33, não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo que morreram todos os filhos, porque só morreu o Aminon. E aí o Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e viu que realmente os filhos de Davi estavam chegando vivos, tá? E disse Jonadab para o rei, tá aí, os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo. Bonzinho ele, né? Conforme a palavra do teu servo. Não disse? Teus filhos não tinham morrido? Só morreu Aminon? Bonzinho ele, né? Mas foi ele que tramou com Aminon o estupro. Foi ele que tramou. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz, choraram pela morte do Aminon. E o rei e seus servos também choraram amargamente. Amargamente. Agora eu quero lhe informar o seguinte, eles vão continuar chorando, tá? Amargamente, porque ainda tem muito choro para rolar, porque aquele pecado do adultério vai trazer ainda muitas outras consequências. E já caminhando para encerrar, assim Absalão fugiu e foi lá para as terras do seu avô, né? Para filho de Amiú, rei de Jesu, tudo bem? E Davi tinha um exército, inclusive suficiente, se ele quisesse lá capturar o filho, ele poderia ir, mas ele não fez isso, de maneira nenhuma, e ficou pranteando pelo filho, pelo Aminon, por todos aqueles dias. E assim Absalão fugiu e ficou lá em Jesu, e ficou na cidade, na região de Jesu, por 3 anos. 3 anos ele ficou lá escondido, exilado, longe do pai, né, da família, dos seus bens, tudo que ele tinha, por conta da sua vingança, por conta de ter matado seu irmão Aminon para vingar sua irmã Tamar. E aí, versículo 39, encerrando, diz: então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Mas, irmãos, essa história não vai terminar com um final feliz, porque nem sempre o tempo apaga as dores. Às vezes o tempo aumenta, dependendo do coração de cada um. Tem pessoas que, com o tempo, o coração vai se aplacando, vai aliviando, vai perdoando, vai deixando para lá, a poeira baixa, né? Mas tem pessoas que, com o tempo, o coração vai alimentando, vai acalentando, vai, alimentando ali o ódio. E o ódio atrai demônios, e esses demônios vão arquitetando planos de vingança. Isso é horroroso, isso destrói a sua vida. Então não permita jamais que isso aconteça. Eu espero que esse estudo tenha lhe edificado, nesse dia, e assim nós nos despedimos, deixando para você a paz de Cristo, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.